Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black de novo, trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você ainda não conhece o meu trabalho, considere assistir esse vídeo e, se você gostar, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixa um likezão aí para ajudar e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar? Bem, se você não gostar, não tem problema. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos para o que interessa, que são nossas histórias sobrenaturais. A luz na estrada. Eu sou caminhoneiro e passo muitas noites dirigindo em estradas solitárias. Há algumas semanas, enquanto eu viajava sozinho por uma rota de Barra Califórnia, algo aconteceu. Algo que eu nunca vou esquecer. Naquela noite, a estrada parecia interminável. Eu estava cansado e o relógio, este já marcava 3 horas da manhã. Não havia muito trânsito, como sempre, só eu e o som do motor. A escuridão me envolveu e as luzes do caminhão iluminavam o asfalto vazio. Mas ao longe eu comecei a ver uma luz estranha. Primeiro pensei que era outro veículo, talvez um colega que vinha no sentido contrário. Mas quando me aproximei, percebi que não era um carro. Era uma luz flutuante, suspensa a alguns metros assim acima do chão, como se fosse uma espécie de lanterna pendurada no ar. Parei lentamente, curioso e confuso. A luz permaneceu imóvel. Não era uma lâmpada de estrada. Não era nada que eu pudesse identificar. Era apenas um ponto brilhante no meio do nada. Decidi seguir em frente, embora uma sensação estranha tomasse conta de mim. Pensei que talvez fosse um sinal, algo que alguém tinha deixado no meio da estrada. Quando eu estava a poucos metros da luz, tudo parou. O motor do caminhão falhou repentinamente e a luz, que antes parecia ali quieta, começou a mover-se lentamente para o lado. Um arrepio percorreu as minhas costas. Saí do caminhão e andei alguns passos em direção à luz, corajoso, sem saber o porquê eu fiz isso. Quando eu estava bem debaixo dela, embaixo da luz, a mesma apagou-se de repente. A escuridão voltou a ser absoluta. Acelerei, entrei e tentei ligar o caminhão, mas o motor não respondeu. Senti um frio na barriga, me sentia preso no nada. Olhei ao redor procurando por algum sinal de vida, mas não havia uma alma por perto. Não havia luz, nada. Nada além do som da minha respiração. Foi então que eu ouvi, cerca assim de 100 metros, uma figura humana escorregava lentamente na minha direção. Não andava, escorregava, como se não tocasse o chão, tipo flutuando, né? Era alta, vestia-se completamente de preto. Não vi o rosto dele, mas algo na figura congelou meu sangue. Eu não conseguia me mexer. Estava só a ver
aquela sombra se aproximar. O motor do caminhão pegou sozinho e, sem pensar, subi rápido, liguei, pisei no acelerador com todas as minhas forças. Olhei pelo retrovisor, mas a figura tinha desaparecido. A estrada parecia ter voltado ao normal, embora o meu coração, esse continuava acelerado. Eu não sabia o que era essa luz, mas sei que algo estava lá naquela noite. Eu não sei o que era. Também não sei se era real ou se era algo que eu não deveria ter visto. Por Thaís Smith, todos os direitos reservados. Aterrorizados, que situação, não? Já se imaginou no lugar desse caminhoneiro? E ele saiu do caminhão, né? Corajoso! Eu, no momento que visse essa dita luz, eu tentaria ir para o mais longe possível dela. E ele ainda desceu e foi ver. Eu, hein? E você, aterrorizado, o que faria no lugar do caminhoneiro? Você iria lá curiar ou metia o pé para bem longe de tudo aquilo? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Vamos ver quantos corajosos tem aqui e quantos covardes como eu. E vamos para nossa próxima história de hoje. No bairro del Coesilo existe um riacho que todos conhecem como o Ribeiro do Morto. Ninguém se atreve a atravessar por lá, pelo menos não sozinho ou à noite. E isso por causa de uma velha e obscura lenda, se é que vocês me entendem. Inês era uma garota muito bonita que morava ali nas redondezas. Como seria de se esperar, tinha os seus pretendentes, mas ninguém conseguia tocar o seu coração. A ninguém ela dava ouvidos, exceto a Santos Ramírez, um rapaz de bom coração que tinha conquistado ela com os seus detalhes. Todos os dias que a jovem ia até a praça de Santiago comprar as coisas para fazer comida, ela se encontrava com ele e lá partilhavam ternos momentos de carinho, atenção, enfim, coisa de jovens. No entanto, isso tinha despertado o ciúme de outro rapaz que queria ela, mas que ela tinha rejeitado ele em numerosas ocasiões. Sabe aquele cara chato que não sabe ouvir um não de uma mulher? E ela, irritada com tanta insistência, né, fez um acordo com ele. Ele entrou com a bunda, ela com o pé, pois ela não queria ele de jeito nenhum. Então, o que ele fez? Quis se vingar do namorado da moça. O dito cujo foi procurar, né, o rapaz à noite num lugar que eles acostumavam frequentar e insultou o rapaz. Insultou, provocou da maneira mais baixa possível e depois o desafiou para um duelo. Se você é homem, me siga, gritava ele, fazendo com que o mesmo o seguisse até o Jardim de São Francisco. O rapaz caiu na provocação desse e foi seguindo ele até a rua da Praça San Juan. O que ele não imaginava era que o dito cujo estava tramando algo contra ele. Mal ele virou a esquina, o criminoso afundou-lhe uma faca no peito. Naquela noite, ninguém o salvou da morte e Inês ficou muito infeliz em perdê-lo.
Tempos depois, naquele mesmo lugar, seria colocada uma placa em homenagem ao falecido, que dizia o seguinte: Santo Ramírez, faleceu 5 de junho do ano de 1826. A Deus rogamos por seu descanso eterno. E o assassino dele? As autoridades procuraram por todo lado, mas ele fugiu. Durante várias semanas, nada se soube dele, até que um certo dia, 2 amigos que atravessavam a ponte do Coecilo, perto do ribeiro, encontraram seu corpo flutuando na água ali, inerte. Ele tinha uma expressão de terror horrível. E vejam só como tudo que vai e volta. Ele estava com marcas de várias facadas no corpo. Os homens fizeram o sinal da cruz, tremendo de medo. Nunca se soube quem ceifou a vida daquele malvado, desferindo todos aqueles golpes fatais. E desde então, aquele pequeno rio é chamado de Arroio dos Mortos. E dizem que o falecido continua a aparecer por lá. Lembrando que o falecido aqui citado é o Cusa Ruim, o invejoso, o que tirou a vida do amor da menina. Pois o outro não perturba ninguém, está descansando, não é? Caracoles! E aí, aterrorizados? Já tinham ouvido história assim parecida com essa? Viu a lei do retorno? Ele deu uma facada e matou o rapaz. Depois apareceu mais furado que peneira dentro do rio. E agora? O que aconteceu? Será que foi uma morte natural ou sobrenatural? Deixem aí suas opiniões e vamos para a próxima de hoje. Caçada da meia-noite. As luzes da cidade mal iluminavam as ruas de terra. Era tarde e o vento gelado trazia um cheiro estranho. Fabian cuspiu no chão e arrumou o boné. Cheira a morte, murmurou, sentindo um arrepio percorrendo suas costas. Daniel, ao lado dele, acendeu um charuto e deu-lhe uma tragada profunda. Morte? É só cheiro de uma vaca morta no rancho. Relaxa, não fique aí, paranoico. Mas Fabian, este não estava convencido. Tinha crescido nessas terras e conhecia todos os cheiros do campo. Esterco, sangue, medo. Este foi diferente, sufocante. Eles andaram silenciosamente até a cantina. Não havia muita gente, apenas um par de bêbados a dormir nas mesas e o velho Don Chalo, o barman. Este estava limpando um copo com um pano sujo, um trapo, velho mesmo. E vocês, o que fazem tão tarde? Perguntou sem olhar para eles. Só viemos beber umas cervejas, respondeu Daniel, sentando-se no bar. Fabian ainda estava inquieto. Ele olhou pela janela e viu algo mover-se no escuro. Uma sombra rápida, grande demais para ser um cão. Ei, Don Chalo, disse ele engolindo saliva. Viu algo estranho por aqui? O velho parou a limpeza, franziu a sobrancelha com um sorriso irônico e respondeu: Alguma coisa estranha? Ah, sim, entendi. Certo. Se ouvires alguma coisa à noite, é melhor fechar-te e não sair, não é, rapaz? Sabe aquele velho ditado
quem cala vive mais. E quem não cala, bem, já não está para contar. Daniel soltou um riso nervoso, mas Dom Chalo olhou fixamente para ele. Sabe o que acontece quando alguém não se cala? Disse baixinho, como se estivesse recitando uma velha lenda. Quando o vento traz um cheiro de morte, significa que alguém falou demais. Alguns preferem não saber, outros, bem, aprendem a viver com isso. Mas há algo pior que ignorar, que é ouvir o silêncio. Fabian enrugou o nariz. A atmosfera da cantina, de repente, ficou mais fria. Daniel riu de novo, forçando um sorriso. O quê? Dom Chalo? Vai nos contar uma história de fantasma? Não esqueceste que estamos em pleno século XXI? Já não existem mais esses medos de antigamente. Dom Chalo não respondeu imediatamente. Só o observou com um olhar penetrante. Então, sem tirar os olhos do Daniel, ele falou: quem cala vive mais. Ou você, poupador, sabem o que aconteceu com um par de garotos que não ouviram o vento? Eles foram para a floresta de madrugada, pensaram que o barulho que ouviram era o vento, mas não era. O vento estava avisando, mas eles não se calaram. Eles não entenderam que o medo não é algo que se possa ver, é algo que se sente na pele, que se mete nos ossos, como o arrependimento de alguém que não te segue, mas te arrasta. Daniel riu ainda mais alto, levantando-se do bar. Na cabeça dele, o velho estava maluco. Vamos, Dom Chalo, eu não sou uma criança. Chega de histórias na rã, o vento não fala. O que nos vai fazer? Nós não estamos num filme, não. O velho olhou fixamente para ele. E por um segundo, o ar na cantina ficou pesado, como se o tempo tivesse parado. O riso de Daniel se apagou e um silêncio desconfortável preencheu o lugar. Acabaram as cervejas e saíram. A rua estava em silêncio completo. Nem grilos, nem cães, nem vento. Apenas o som das botas deles no chão. Despacha-te, filho da tuta, disse Fabian. Não gosto da sensação do ambiente. Do que você tem medo? Do escuro? Daniel zombou. De repente, um grunhido congelou-lhes o sangue. Era um som profundo e vibrante, como se a própria terra tremesse. Fabian girou nos seus calcanhares. O que foi isso? Uns olhos brilharam na escuridão, amarelos, enormes, famintos. Fabian engoliu a saliva e disse: corre! Daniel nem sequer discutiu.
Ambos corriam pela rua abaixo, mas os passos atrás deles eram mais rápidos. Alguma coisa os seguia, algo grande. Quando eles viraram a esquina, Daniel tropeçou e caiu de joelhos. Levanta-te, idiota! Gritou Fabian, mas era tarde demais. Um rugido abalou o ar. Alguma coisa saiu das sombras e caiu em cima dele. Fabian mal conseguiu ver a forma. Garras enormes, focinho coberto de baba, corpo coberto de cabelos grossos. Não, não era um cão, não era um lobo, era outra coisa. Daniel gritou quando a besta afundou as presas na perna dele e a carne se abriu como um pano podre. O sangue jorrou em jatos escuros e espessos. Ele tentou chutar, mas o monstro levantou-o como se ele não pesasse nada e com ele chicoteou o chão. Fabian sentiu pânico ali, paralisado. O lobo, se é que se podia chamar aquilo disso, tinha a mandíbula desencaixada, dentes tão compridos que não cabiam no focinho. Aquilo cheirava a morte, a carniça, a sangue podre. Daniel chorou, tentando rastejar. Fabian, me ajuda! Fabian, me ajuda! Mas Fabian não conseguia se mexer. Estava ali, só a ver. Assistia aquilo afundar as garras no abdômen e arrancar a pele, com os intestinos do amigo se espalhando pelo chão. A criatura inclinou-se sobre ele e arrancou-lhe um pedaço do pescoço com um puxão seco. O ar encheu-se com o som da carne se rasgando. Fabian sentiu que estava se afogando. As pernas dele não respondiam. O lobo levantou a cabeça com as presas ainda pingando sangue do amigo e então olhou para ele. Não gosto da carne dos miroles, grunhiu com voz grave. Vá embora e me deixe comer tranquilo. Aquele que cala vive mais. Quer poupar a dor? Fabian não sabia se fugiu ou se sua mente simplesmente se desligou. Apenas se lembrou que, quando amanheceu, estava escondido no celeiro do rancho do avô, tremendo, com a roupa manchada de sangue. Sangue que não era dele. Daniel nunca apareceu, mas por um tempo Fabian sonhava com a sua voz o chamando, pedindo a sua ajuda. Enquanto isso, em algum canto escuro da cidade, precisamente na cantina, Dom Chalo ria para si mesmo, murmurando como se estivesse dizendo uma última palavra da noite. Quem cala vive mais, ou você poupa a dor. Por Thaís Smith.
todos os direitos preservados. Ai, agora essa frase não sai da minha cabeça, aterrorizados. Quem cala vive mais, ou você, poupador. Cruzes, e aí, será que o lobisomem é o Don Chalo? Porque é a mesma frase, não é? O que vocês acham? Eu estou aqui desconfiada do dono da cantina. Epa, mas é melhor não falar, né? Quem cala vive mais. E aí, aterrorizados, deixem aí suas opiniões nos comentários, pois ela é muito importante para mim. E aí, meu amigo, que ficou até o final do vídeo e ainda não se inscreveu? Olha, se você gostou do canal, se inscreve, vai. Vem para minha alcateia, você também, vem. E eu peço a todos vocês que não saiam desse vídeo sem compartilhar ele com mais pessoas. Ah, sem também deixar aquele, likezão maneiro que ajuda e muito o canal. E ativar as notificações, né? Para não ficar de fora quando eu postar algo novo aqui na plataforma. E mais, você tem um conto, um relato, uma história? Viveu uma experiência com o sobrenatural? Então, por que não compartilha conosco? Sabe como você faz isso? Você envia para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. E quando você menos esperar, estarei contando aqui o seu relato, o seu conto, sua história, enfim, narrando o seu trabalho. E o mais importante de tudo, voltem! Voltem sempre, eu estarei aqui, com histórias de arrepiar, esperando só vocês chegar aqui para narrar para vocês. E eu quero agradecer a todos aí que de alguma maneira me ajudam aí muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a cada aterrorizado que está aqui comigo, de mãos dadas, percorrendo esse caminho maravilhoso que é o YouTube. Gratidão, hein, galera? Obrigado por sua presença, por sua permanência e por sua paciência. Fiquem com Deus e até uma próxima!